Olá, meu nome é Elaine, eu sou aluna do segundo período de matemática. Hoje eu vou falar um pouco sobre trigonometria. É um trabalho da UCE, o professor Bruno. Pronto, é a história da trigonometria. Vou falar um pouco sobre a história da trigonometria. A origem da trigonometria é incerta. Entretanto, pode-se dizer que o início do desenvolvimento da trigonometria se deu principalmente devido aos problemas gerados pela astronomia e a agrimensura e a navegação. Por volta do século IV e o século V antes de Cristo, com os egípcios e os babilônicos. É possível encontrar problemas envolvendo a cotangente no papiro, em um papiro, nesse papiro aqui que eu vou mostrar. É esse papiro aí, que tem alguns problemas. Ele tá no Museu de Londres. Pronto. Isso aqui, a palavra trigonometria, que significa? A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Não se sabe ao certo se o conceito da medida do ângulo surgiu com os gregos ou se eles, por contato com a civilização babilônica, adotaram suas funções sexagesimais. É uma função deles lá, do povo babilônico. Aí eles podem ter adotado, né, para eles, o povo da Grécia. Mas os gregos fizeram um estudo sistemático das relações de ângulos, entre ângulos ou arcos, numa circunferência, num círculo, né? E mediram com cordas, né? Pronto, tá aí. Na circunferência de 360 graus, eles estavam medindo era com cordas. O astrônomo Hipaco de Niceia, por volta de 180 a 125 a.C., ganhou o direito de ser chamado o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II a.C., fez um tratado em 12 livros em que se ocupou a construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, incluindo também uma tabela de cordas. Evidentemente, Hiparco fez esses cálculos para usá-los em seus estudos de astronomia. Hiparco foi uma figura de transição entre a astronomia babilônica e a obra de Ptolomeu. As principais contribuições à astronomia atribuíram a Hiparco se constituíram na organização de dados em Hiparcos, derivados dos babilônicos, bem como na elaboração de um catálogo estelar, melhoramentos em constantes astronômicas importantes, duração do mês e do ano, o tamanho da Lua, o ângulo de inclinação da eclíptica e, finalmente, a descoberta da pressão dos equinócios. A trigonometria era então baseada no estudo da relação entre um arco arbitrário e sua corda,
Hiparco escreve a respeito do cálculo de comprimento da corda, apesar da corda de um arco não ser o seno. Uma vez conhecido o valor do seu comprimento, pode-se calcular o seno da metade do arco, pois a metade do comprimento da corda, dividido pelo comprimento do raio do círculo, é justamente esse valor, ou seja, um círculo de raio unitário. Como surgiu a palavra cosseno? A palavra cosseno surgiu somente no século XVII, como sendo o seno do complemento de um ângulo. Conceitos do seno, cosseno e da tangente. Os conceitos do seno e cosseno foram originados pelos problemas relativos à astronomia, enquanto o conceito de tangente, ao que se parece, surgiu a necessidade de calcular alturas e distâncias. Entretanto, a mais influente e significatória obra trigonométrica da antiguidade foi a Sintaxis Matemática, obra escrita por Ptolomeu de Alexandria, que contém 13 livros. O tratado é famoso por sua compacidade e elegância, e para distingui-lo de outros foi associado a ele o superlativo magnaste, ou o melhor. Mais tarde, na Arábia, o chamaram de Almageste, e a partir de então, a obra é chamada por esse nome. Sim, aí Ptolomeu, mostrando com a mesma influência, né, apresentada por Hiparco, ele dividiu a circunferência em 360 graus, por partes e o diâmetro em 120 partes, usando como aproximação para o número. Embora não fizesse uso dos termos do seno e cosseno, mas nas cordas, utilizou o que pode ser conhecido o prenúncio da relação fundamental. Semelhantemente, em termos de cordas, Ptolomeu conhecia as propriedades, que hoje em dia a gente conhece, é lido como esses termos aí, do seno, do cosseno e da tangente. O que é trigonometria? A trigonometria é a área da matemática responsável pelo estudo das relações entre os lados e ângulos do triângulo. Com foco no triângulo retângulo, esse é o triângulo retângulo. E as razões trigonométricas do seno, do cosseno e da tangente. As relações trigonométricas podem ser expandidas para outros tipos de triângulos através das leis dos senos e dos cossenos. Posteriormente, alguns resultados podem ser notados em triângulos cujos lados são segmentos notáveis de um círculo, sendo conhecidos como círculos trigonométricos. Em relação ao triângulo retângulo, que é esse aqui, tal figura é uma das mais importantes da geometria. Ele é formado por um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, quadradinho aqui embaixo. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. E é um ângulo reto. E os outros dois, que é esse aqui e esse aqui, que completam os outros
os outros 90 graus, sendo a soma dos ângulos internos desse triângulo de 180 graus, de todos os triângulos, né? A posição do ângulo reto determina os lados. Pronto. A hipotenusa é o lado maior, aqui, o lado maior do triângulo. Aí vem o cateto adjacente, que é o lado próximo ao ângulo 90 graus. E o oposto, que é um cateto. Aqui já é outro cateto. E o cateto oposto ao lado contrário do ângulo 90 graus. A relação entre os lados do triângulo é fundamentada no Teorema de Pitágoras, cujo enunciado é: a soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Isso significa que o triângulo retângulo, a hipotenusa é representada pela letra A. Deixa eu colocar. Representada pela letra A. E os catetos representados por B e C. B e C. Pronto. A fórmula que a gente usa, né? Para isso. A fórmula que a gente usa é essa daqui. É o Teorema de Pitágoras. Eu vou até mostrar um exemplo também. Aqui. Para encontre o x usado no Teorema de Pitágoras. Com o Teorema de Pitágoras, né? Usando o Teorema de Pitágoras. Aí a gente... Aqui. Pronto. X ao quadrado. Cateto, né? X ao quadrado. E o outro cateto aqui, 5 ao quadrado. Igual ao valor da hipotenusa ao quadrado. Aí a gente vai resolvendo. Que nem aqui. Todo resolvidinho. A solução toda feita. E aqui é a tabela dos ângulos notáveis, que é muito usado em trigonometria. Aqui é os conceitos. Enfim, é isso aí. Obrigado.